Jesus aqui nessa noite? Ele está aqui. Jesus, ele veio. Pode ser um pouco forte o que a gente vai falar nesta noite, mas Jesus nunca me deu o direito de escolher uma palavra para ministrar. A palavra do Senhor, quando ela é direcionada do Senhor para nós temos que falar aquilo que Jesus nos manda falar. Amém? E nesta noite nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos passando aqui nessa terra, uma geração muito difícil de se entender. E quando eu falo de uma geração, eu estou falando de uma geração que acredita nesta palavra. Nós vamos extrair de dentro da Bíblia algumas coisas nesta noite que Jesus tem falado no meu coração. Tive um sonho nesta noite, irmãos, e foi um alerta para todos nós. Na madrugada, o Senhor me deu um sonho com a igreja, e já era mais ou menos quase amanhecendo o dia, e o Senhor me mostrava uma festa na igreja, onde nessa festa tinha balões, nessa festa tinha um tapete vermelho, nessa festa tinha pirulito, tinha algodão doce, tinha balas, tinha biscoitos. Era praticamente uma festa que estava acontecendo dentro da casa de Deus, uma festa de aniversário. Uma festa onde, irmão, olha, o tapete vermelho era estendido para os homens passar. E eu perguntei para Deus, o que está acontecendo, Senhor? Porque o Senhor me deu esse sonho. E o Senhor colocava no meu coração, dentro daquilo que nós vamos passar nesta noite, vamos ministrar, que está dentro de tudo que Jesus está falando e vai falar aqui nesta noite. Hoje, irmãos, nós vemos tantas coisas acontecerem no meio evangélico. Hoje nós vemos homens chamarem mais a atenção do que o próprio Jesus, que é o dono da casa, chamar a atenção. Nessa noite você vai ficar um pouquinho preocupado com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas vai ser para edificar a nossa vida. Ontem eu estava na casa do meu irmão e eu recebi uma notícia junto com a conversa que nós estávamos, que o pastor, ele pediu 20 mil reais para ir orar uma empresa aqui em Novo Hamburgo. 20 mil reais para ir orar dentro de uma empresa aqui em Novo Hamburgo. E o Senhor me mostrou esse sonho. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos no reino de Deus, Jesus essa noite ele vai falar muito de enraizamento, compromisso, naquilo que Ele quer com a nossa vida, com a sua vida que está aqui dentro ouvindo essa palavra. Essa palavra é para nós, inclusive para mim, essa palavra. Hoje nós vemos pessoas, irmãos, eu vou fazer uma viagem para São Paulo, vou ministrar na Assembleia de Deus, eu quero
30 mil reais para ministrar a palavra lá. Aonde que está escrito na Bíblia isso? Hoje nós temos culto para isso, culto para aquilo. Hoje nós vamos fazer um culto maluco. Mas o que é um culto maluco? Você pode vir com o seu nariz vermelho, com as suas bochechas pintadas, com um sapato de palhaço, porque, irmão Wilson, nós vamos fazer um culto maluco. Sabe o que é esse culto maluco? Porque nós queremos atrair a atenção dos jovens. Os jovens, eles têm que ser atraídos à sua atenção, e nós temos que botar um nariz de palhaço para chamar a atenção. A igreja, ela está se declinando a esses passos, irmãos. Senão Jesus não me daria um sonho como esse. Existe culto de tudo que você imagina, mas não existe um culto para Jesus, para Ele, aonde Ele é o centro, aonde Ele tem que ser adorado, aonde Ele quebranta. Porque o culto, irmãos, aonde Jesus está verdadeiramente sendo adorado, a manifestação de poder do pecador que está dentro deste culto. Eu vi um homem hoje, ele ouviu a palavra e ele saiu do seu banco, irmãos Rose, ele trouxe a sua carteira de cigarro e o isqueiro, e ele largou aqui no altar, e ele disse: a partir de hoje eu não quero mais fumar, eu não quero mais fumar esse cigarro. Sabe por quê? Porque Jesus falou comigo através da sua palavra. Não precisou, irmã Aline, nariz vermelho, não precisou um cabelo lilás, sapato de palhaço, não, irmãos. Jesus, Ele é suficiente para libertar o homem do pecado. Não foi assim que aconteceu com nós? Alguém se apresentou com uma roupa dessa para nós? Deus traz um alerta para a igreja nesta noite. Estão usando o nome de Deus muitas vezes meramente em bocas, onde Deus não se manifesta e Deus não quer aquilo ali. Você se lembra quando Daniel lá, você se lembra no tempo de Daniel? Que eles pegaram os utensílios, o rei pegou os utensílios dentro da casa de Deus e foi fazer uma festa. O que aconteceu? Caiu o reinado dele. Sabe por quê? Porque com as coisas de Deus não se brinca. Com cada utensílio, irmãos, que está aqui dentro desse templo, eu não tenho o direito de pegar um deles e usar para a minha vontade. São do Senhor. E hoje nós vemos tantas coisas acontecer. Eu tenho um amigo meu, irmãos, que trabalha no nosso serviço, ele é cristão também. Ele vive falando em língua estranha, mas brincando, irmã Josi, brincando de língua estranha. Eu cheguei até ele e disse: cara, não faz isso, cara. Isso que você está falando aí, você sabe, você conhece a Bíblia, irmãos. Brincando, zombando com os dons do Senhor. E existe um monte de cristãos espalhados dentro das casas de orações hoje fazendo isso, irmãos. Manda WhatsApp, áudio, mandando, brincando com língua estranha. A obra de Jesus nunca foi em brincadeira para nós que estamos aqui. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja nos tempos que nós estamos vivendo hoje no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma conhecida que ela faz muito serviço lá na loja. Ela é cliente. E a pastora Naila me mandou um áudio, uma
uma escrita, ele disse, passa que tem um telefone lá. Ela mora ali na Bento Gonçalves. Eu fui ao meio-dia, fui lá pegar esse telefone, e ela não achava o telefone dentro das gavetas. Daí eu disse para ela, eu espero um pouquinho você achar o telefone. Daqui a pouco ela achou, tinha várias gavetas, ela achou o telefone. E ela disse para mim, tu sabe o que aconteceu? Eu disse, não. Eu vejo que tu está triste. Diogo, ela disse para mim assim, eu perdi minha filha no sábado, 41 anos. Ela está fazendo hoje. Eu disse, eu não sou muito de colocar nas redes sociais, mas eu estou com uma dor muito doída no meu coração. Essa mulher deixou 2 casal de gêmeos e mais um gurizinho, mais ou menos que nem o Pedro assim. Pessoal, o que foi que deu nela? Ela tinha uma enfermidade, bem assim ela falou para mim. Ela tinha uma enfermidade e ela estava congregando em tal igreja. Não vou falar o nome da igreja. E ela disse para mim assim, o pastor, irmão Walter, disse para ela que ela poderia parar de fazer o tratamento, que ela estava curada. Eu disse, Eu fiquei pensando naquilo ali. O que ela quis dizer para mim? A minha filha morreu porque a profecia do pastor foi furada. Porque se fosse curado, ela estaria viva. Usando a boca de Jesus, quando Jesus não manda falar. É algo muito sério isso, Luiz. Se ela tivesse vigiado também, Cristiano, ela teria ido ao médico, teria feito o exame, estou curada. Mas hoje, irmãos, eu estou com uma dor no meu cotovelo. A pastora Dayana vem sapateando e falando em língua estranha e diz, Jesus está te curando do teu cotovelo. Se a profecia vem de Deus, eu acredito que Deus ele cura, ele salva, ele liberta. Mas quando Deus fala, não usa o nome de Deus em vão quando Deus não mandou te falar. Está cheio de profeta furado aí fora, irmãos, usando o nome de Deus em vão. Chega a dar uma ira dentro do nosso coração, sabe por quê? Porque quando Jesus ele curou os leprosos, eles foram curados, porque ele curou. Não precisou nem ir médico. Quando Jesus ele nos cura, irmãos, quando Deus ele tem uma palavra, e Deus ele usa os profetas. A pastora Dayana está com dor no tornozelo, bate no teu pé, ainda está doendo. Jesus usou a tua boca, não foi profecia. Foi profecia da carne, porque se fosse do Senhor tinha curado. Quero deixar bem claro para você, eu acredito em cura, em milagre, prodígio e maravilha. Mas está cheio de gente, irmãos, enganando a igreja do Senhor. Você fala com um, você fala com o outro, você só vem dizer assim, não, mas aqui nesse altar tem a teologia da prosperidade. A prosperidade ela vai bater na tua porta quando você ser fiel ao Senhor. Não, tem que hoje, irmãos, hoje eu tenho que tirar R$1.000 no altar do Senhor. Quero perguntar para vocês quem começa com R$5, com 10, com 15, com 200, com 500, porque eu tenho que levantar esse dinheiro. Sabe, irmãos, quem sustenta essa obra aqui é Jesus. Aleluia.
O Senhor não depende do meu braço, do teu braço, Ele só depende que nós sejamos fiel a Ele, irmãos. E o que vai acontecer quando você é fiel ao Senhor? As janelas do céu se abrirão sobre a tua vida e sobre a tua casa, e você vai experimentar o que é uma teologia de prosperidade. Sabe por quê? Porque é Deus que vai depositar na tua vida. E estão usando os templos, estão usando os utensílios do Senhor, estão usando muitas coisas. Imagina, eu fico pensando em você, eu quero que você pense nesta noite em Jesus, olhando muitas vezes o jeito que a igreja do Senhor ela está se portando nos dias que nós estamos vivendo dentro dos templos. O que nós podemos dizer para Jesus nessa noite? E nós temos que ter um cuidado que isso não se infiltre na nossa vida. Ou você acha que o inimigo das nossas almas, ele vai te enganar, ele vai abrir uma porta e vai dizer que isso é um engano? Não. Ele vai devagarzinho tentando te enganar. Aonde você vai o quê? Diluir a sua vida espiritual como igreja. O que você vai fazer quando você está misturado as coisas de Deus com as coisas? Não, mas isso aí pode fazer, não faz mal. Você já perguntou para Deus se faz mal ou não faz mal? Não precisa perguntar, é só você ler a palavra. Jesus ele vai te revelar o que é certo e o que é errado através da sua palavra. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero que você abra Colossenses no capítulo 2. Está quente aí embaixo? Não? Tá bom? Vou aumentar a temperatura aí. Colossenses capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Contrário, amém? Colossenses capítulo 2, quem pode ler para mim? Versículos 6, 7 e 8. Luiz, vai lá, Luiz. Colossenses capítulo 2. Pode ser, pastor? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você entendeu? Como nós recebemos a Cristo, Jesus traz um alerta para nós esta noite. Continuamos a viver nele, uma vida com Cristo. E quando nós vivemos uma vida com Cristo, a primeira coisa que Ele quer fazer da nossa vida, irmãos, para todos nós que estamos aqui, nós estamos enraizados nele, amém? Primeira coisa que o apóstolo Paulo ele vai dizer para a igreja de Colossos: enraizados nele, edificados nele e firmados nele. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso numa prisão domiciliar. E se você ler em casa esse capítulo 2, você vai ver a grande preocupação do apóstolo sobre a igreja de Colossos. Sabe por quê? Porque é isso que nós estamos falando hoje. Estava querendo se infiltrar dentro da igreja. E ele traz esse capítulo 2 um alerta para a igreja. Para quê?
Portanto, assim como vocês receberam a igreja, o Senhor também andem nele. Como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele tempo estava querendo entrar dentro da igreja o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Você sabe? O gnosticismo era o quê? Que a igreja viesse adorar a anjos. A igreja não tem que adorar a anjos, a igreja tem que adorar só o Senhor. Era o ensinamento, viu-se, que estava entrando dentro da igreja. Sabe aquela coisa, irmãos, não faz mal, é só um pouquinho. Não, faz mal sim. O inimigo está tentando nos enganar, e Paulo traz esse alerta para a igreja. Como que nós recebemos a Cristo? Na plenitude da sua palavra. Porque a palavra de Cristo, ela não vai mudar. E por que a igreja muitas vezes ela muda? Porque eu tenho que atrair pessoas. Irmãos, nós estamos aqui sim, querendo almas, querendo vidas, mas nós não podemos sair quando nós recebemos a Cristo da forma que nós recebemos Ele. Para que nos enraizados, edificados e firmados? Para quê? Para que ninguém nos faça presa com filosofias, o que, irmãos? Humanas, filosofias de homens, onde eles querem tirar você da atenção da palavra. O que é um crente enraizado? Um crente enraizado, irmãos, ninguém consegue tirar ele do seu lugar. Às vezes nós olhamos assim, não, mas roubaram meu lugar. Se você estiver enraizado, ninguém rouba o seu lugar. Porque você vai estar plantado no lugar que Cristo quer que você esteja. O que é uma sutileza, irmãos? Sutilezas, diz a palavra, vãs sutilezas. É devagarzinho que vai entrando isso dentro da sua vida. Mas quando você é um cristão enraizado, ninguém consegue te tirar do que? Da palavra. O Senhor quer nos enraizar, o Senhor quer nos edificar, e o Senhor quer nos firmar aqui nesta noite. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos enfrentar dias mais difíceis. Nós vamos enfrentar dias mais difíceis ainda como igreja, e nós temos que se preparar por esses dias. E como nós podemos se preparar? Lendo a palavra. Ninguém consegue enganar o cristão que está se preparando na palavra. Sabe por quê? Porque você vai ouvir uma sutileza e você vai conferir se está na palavra. Os homens não vão te enganar, sabe por quê? Você está sendo enraizado na palavra. Vamos ler Mateus 7. Quero que você leia comigo, Mateus 7. O que é uma pessoa enraizada? O que é uma pessoa edificada? O que é uma pessoa que está firmada em Cristo Jesus? É muito conhecida essa passagem, Mateus 7, 24, amém? Vamos ler alguns versículos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a? O que é isso? Enraizado. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a? Enraizado.
para mim, e você está passando uma prova, uma batalha, uma guerra, no seu mundo espiritual, você está muitas vezes, só o Senhor sabe o que você está passando, e o inimigo ele vem, essa casa não cai, vem assustar. Não, mas agora vai cair, vou soprar mais forte. A casa do Wilson está ali, está enraizada na palavra. Ninguém consegue tirar ela do lugar. Está alicerçada aos pés do irmão Wilson, está bem alicerçado na rocha. Isso é um crente enraizado, isso é um crente que sabe o que é da vida. Isso é um crente que tem compromisso com Deus. Sabe, irmão, nós estamos fazendo seminário toda segunda-feira. Eu acho que eu estou fazendo ali para pregar melhor. Eu estou fazendo seminário para ter conhecimento de Cristo. Mas hoje há uma concorrência. Eu prego mais, eu falo mais bonito, irmãos. Por isso que a igreja cada dia mais está piorando. Sabe por quê? Porque Cristo não aparece mais nos cultos, é o homem. É o homem que quer aparecer. Já viu um falso humilde? O falso humilde ele é assim, ele ajuda todo mundo, mas ninguém conhece ele, ninguém consegue, discernir ele na palavra. Sabe por quê? Porque ele tem conhecimento da palavra, é o doutor da palavra. E quando nós deixamos isso se inchar no nosso peito, irmãos, acontece que nem aconteceu com o nosso adversário, cai no chão, com a cara no chão e se arrebenta. Sabe por quê? Porque ninguém consegue dar um conselho para ele, porque ele é o motor da sabedoria da palavra, da ciência. Nós podemos ser doutores, nós podemos ter a palavra da ciência, mas sempre nós temos que lembrar, irmão, olha, que Jesus é que tem que aparecer. É Jesus que tem que ser mostrado, irmãos. É Jesus que tem que aparecer na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque a tua casa está firmada. Quantas coisas nós já passamos aqui, irmãos? Você e eu passamos como igreja. E as pessoas batendo palma, agora vai se acabar. A receita está começando. Glória a Deus. A receita está começando, Satanás. A receita está começando, sabe por quê? Porque nós temos uma palavra, irmãos, que a nossa casa não está na areia. Glória a Deus. Aleluia. Toda língua maldita, irmãos, que venha contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque 2 vezes nós falamos que está afirmada sobre a rocha. Sabe por quê? Porque é ouvindo, irmãos. É ouvindo a palavra. Não adianta você ouvir a palavra aqui nessa noite, chegar em casa e dar um pau nessa mulher. Não adianta você estar ouvindo a palavra aqui nessa noite, chegar lá no teu filho e espancar ele. Não é assim que se edifica, não é assim que se enraiza em Cristo. Às vezes, irmãos, nós nem no portão ali, irmãos, nem no portão nós já perdemos essa semente que nós ouvimos aqui. Como que nós vamos edificar uma casa? Como que nós vamos fazer Jesus aparecer na nossa casa, irmão? Sabe por quê? Porque aquele que ouve essas minhas palavras, mas não pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Não, a rocha nós vimos antes. Construiu sobre a areia. E daí a mesma chuva chegou, Luiz. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Trate hoje de enraizar a tua vida em Cristo Jesus. Porque, irmã Elisângela, quando a nossa casa cai, não é só a nossa casa que cai, é grande a queda. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo ele tem questão de mostrar. Tu viu lá, irmão Cristiano caiu e a sua família também, os seus filhos.
Diga para Satanás hoje: não vai cair. Aleluia. Não vai cair, Satanás. Sabe por quê? Porque eu quero estar firmado em Cristo. Eu quero enraizar a minha vida em Cristo. Eu quero estar, irmãos, edificado em Cristo. Eu quero estar firmado em Cristo. E ninguém pode te enganar. A palavra, irmãos, é para nós ouvir ela e praticar ela. Amém? Amém. Você está ouvindo a palavra? Amém. Você está ouvindo a palavra? Amém. O que Jesus pede para você amanhã, hoje à noite mesmo, para praticar. Por que nós saímos do mundo? Por quê? Porque Jesus nos escolheu, né? E por que hoje, Jesus, nós estamos da maneira que nós estamos? Porque nós ouvimos e praticamos. Aí um homem que mentia, ele não mente mais. Um homem que roubava, ele não rouba mais. Por quê? Porque o pastor falou? Não, porque ele ouviu a... Era essa a preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Ele não queria que os nossos irmãos em Cristo viessem ser enganados com as coisas lá do mundo, que queriam entrar para dentro da igreja. Não faz mal. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele quer nos enganar a todo momento. E quando o inimigo, ele tenta tirar a estrutura, irmãos, a base da nossa vida, que é a palavra, ele consegue derrubar a nossa casa. E como nós podemos, Jesus está falando nesta noite, te enraiza em mim, e ninguém pode te enganar. Vai vir um pastor lá, não sei aonde, tentar te enganar, Gabi. Não, eu vou estudar a palavra, para ver o que está escrito, se é ou não é. Ninguém vai fazer uma lavagem na sua mente. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está falando conosco nesta noite. Os dias vão ficar piores, e nós temos que se preparar para isso. Sabe por quê? Como nós vamos se preparar para isso? Estudando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, negando o pecado e cada dia mais se sujeitando a Cristo. Foi isso que Pedro falou, né? Mas é um processo, irmãos. É um processo. Em Mateus capítulo 16, nós temos aquela passagem que os discípulos começam a dizer: tu é isso, tu é aquilo, e Pedro vai dizer, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer para ele assim: e tu és Pedro. Porque agora, Pedro, tu sabe quem eu sou. Porque tu falou que eu sou o Cristo, e eu sou o Cristo mesmo. Eu não me lembro, Pedro, de tempos atrás, quando eu te chamei lá no mar, para você largar as tuas redes e me seguir. Porque a partir de hoje, Pedro, tu vai ser um pescador de homens. Tu te lembra do teu chamado, Pedro? Tu te lembra, Pedro, quando eles te viram na praça, como você era parecido comigo, e eles perguntaram para você, Pedro, se você era um dos meus? Você disse: eu nem conheço. Eu não me lembro disso, Pedro. Mas eu creio, Pedro, que você foi se aprimorando em mim. Jesus foi ensinando Pedro. Aqueles que querem ser ensinados por Jesus, Jesus vai ensinando. Jesus lembra ele do chamado. Jesus lembra que ele negou na praça. Jesus disse para ele: Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar, Pedro. E nessa passagem aqui, Jesus vai dizer para ele: tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que ele estava dizendo para Pedro? Agora chegou o teu tempo, Pedro, que ninguém consegue mais te ludibriar, ninguém consegue mais. Agora você sabe quem eu sou. Porque Pedro disse que ele era o Cristo. Quanto tempo nós estamos dentro das casas de orações e nós não conhecemos o Cristo?
pastor prega, que a pastora prega. Só conhecemos o Cristo, esse Cristo que é falado aqui em cima. Jesus, essa noite, Ele está dizendo para você e para mim: eu quero se revelar a Ti. Eu quero se revelar a Ti, para que você diga para mim que eu sou o Cristo na tua vida. Porque não foi carne nem sangue, irmão Luiz, que revelou isso para Pedro, foi Deus que revelou para mim. É triste, irmãos, estar dentro da casa de oração e ser enganado. Sabe por quê? Porque você não conhece o Cristo. Qualquer pecado te leva, qualquer coisa te leva. Sabe por quê? Jesus quer nesta noite enraizar os teus pés na rocha que é Ele. Aleluia. Sabe, irmãos, é triste quando a pessoa não conhece a Cristo. É triste quando nós não conhecemos o Cristo. E quando nós não conhecemos o Cristo, nós não conhecemos o Verbo. E quem é o Verbo? É a palavra. Por isso que aquele que ouve e pratica está edificado, enraizado, firmado. Porém, aquele que ouve e não pratica, você vai ficar 30 anos dentro de uma igreja, você vai ficar no mesmo lugar. Jesus quer injetar o ministério na sua vida, Jesus quer injetar o chamado na sua vida, mas para você está bom. Mas para Ele não está. Ele quer te tirar daí. Mas como Ele pode tirar daí? Quando você deixar. Eu jamais na minha vida vou te enganar com palavras persuasivas humanas, como disse Paulo. Mas a igreja sempre falou a verdade na presença dos homens e na presença de Deus. O que vale eu bater nas suas costas e dizer: continua no teu pecado, que Jesus vai vir e Ele vai te perdoar. Irmãos, é hoje à noite. É hoje à noite a posição. É hoje à noite, irmã Elisângela, de sair desse estágio que quando você vai para lá, eu vou pegar na mão do pastor, ele vai para lá, ele vai comigo. Não, vou pegar na mão do Marco, ele não, ele vai comigo, ele vai para lá, não. Eu só saio daqui se Jesus mandar. Aleluia. O vento não te leva. Sabe a onda do mar? Ela vai, né? E vem. Tem muitos cristãos que são que nem a onda do mar. Vai e vem. Vai e vem. Jesus não quer isso para a sua vida. Jesus quer edificar a tua casa, a tua família. Jesus quer firmar a tua vida espiritual nesta noite. Jesus quer dizer para você que, como Ele está falando nesta palavra, enraizado, edificados e firmados. Para quê? Para você não ser enganado. Muitos falsos profetas surgirão ainda, irmãos, que nós não temos, nem chegou nos nossos olhos ainda e nos nossos ouvidos. Para quê? Para enganar. Para enganar os escolhidos de Deus. Para te tirar da igreja, para te tirar da presença de Deus. Não há outro fundamento, disse Paulo, do que já está proposto. E quem é o fundamento? Cristo Jesus e a sua palavra. Amém? Amém. Vocês estão quietos hoje? Sabe, irmãos, nós estamos lá no nosso trabalho. Ninguém pode te enganar, porque na sua vida está a palavra. Você vai pegar um avião, ninguém pode te enganar. Você vai estar em vários ambientes, ninguém pode te enganar, porque você está firmado em Cristo. O salmista Davi, ele traz uma alegoria. Vamos ler junto 92 de Salmo. Eu quero ser assim, irmãos. Essa palavra falou muito ao meu coração. Salmo 92.
Procura aí na sua Bíblia, Salmo 92. 12, 13 e 14. Todos encontraram? Amém? E diz lá, vamos fazer um coral? O justo. Não, vamos fazer direitinho, todos juntos. Vamos todos juntos, nós estamos lendo a palavra de Deus. Foi. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão os átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão novos e crescentes. Você queria isso para a sua vida? Eu estava olhando um vídeo do tsunami que deu no Japão e foi devastador. As pessoas, irmãos, estavam sendo levadas dentro dos veículos, dentro daquele mar. E sabe onde que elas se agarraram? Nas palmeiras que tinham lá. Porque, irmão, o tsunami não derrubou aquelas palmeiras. As pessoas se agarravam naquelas palmeiras, irmão Luiz, e a água levando tudo que tinha que levar, e elas estavam agarradas ali naquelas palmeiras. Claro, umas não conseguiram ficar grudadas, né? Mas a palmeira, ela estava firmada no seu lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palmeira, ela cresce em qualquer lugar. A palmeira, ela não precisa das estações do ano para florescer. Olha a comparação do que Davi quer que nós sejamos na presença de Deus. Sejamos como uma palmeira. Às vezes vem o inverno, você esfria na fé, porque está muito frio. Às vezes está muito calor, você não vai na igreja porque está muito calor. Às vezes vem um outono, você não vai na igreja porque você não quer ir. Mas a palmeira, se você colocar um pezinho de palmeira no deserto, irmã Josi, ela vai brotar no deserto. Quantos desertos da nossa vida nós já passamos? É isso que Jesus está ensinando para todos nós aqui nesta noite, irmão Luiz. Sejamos como uma palmeira, entra o deserto, mas você sai do deserto e está firmado. Você não precisa das estações do ano para florescer. Aonde você está florescendo. É muito importante, irmãos. Essa árvore para nós traz uma analogia tremenda espiritualmente para dentro de nós. Vem o tsunami, vem tudo, vem a chuva, como nós lemos ali em Mateus 7, vem tudo, e você está no mesmo lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que o Senhor faz com a nossa vida, e é isso que Ele quer fazer com nós que estamos aqui nesta noite. E o que é o cedro do Líbano? Estude sobre esta árvore na sua casa. Se você pegar uma casa que é construída com cedro, você vai ver que ele é muito caro, esta madeira. O cedro do Líbano, irmãos, durante 3 anos, a sua raiz ela entra para dentro da terra 1,5 metros. E sabe quanto que ela aparece para fora durante 3 anos? 5 centímetros. Sabe por quê? Porque o cedro ele se interessa mais em estar aprofundado as suas raízes. E ele não precisa de chuva, ele não precisa de nada. Ele vai aos lugares mais profundos para pegar as correntes das águas. E é isso que Davi está nos ensinando nessa noite. Quanto mais enraizado, mais nós teremos profundidade em Cristo. Mais nós encontraremos água em Cristo. Pode vir chuva, pode vir a seca, irmãos. Pode vir a seca, que nós não vamos morrer. Sabe por quê? Porque nós estamos em profundidade com Cristo. E é assim, irmãos. Mas já viu aquele cristão que ele mais quer aparecer do que se enraizar? Né? É muito bonito, a árvore é muito viçosa,
Irmãos, a árvore ela tem que ser mais bonita por dentro do que por fora. Porque como dizia ele um tempo atrás que eu ouvi a palavra, e eu nunca mais esqueci aquela palavra sobre a árvore que tu trouxe, o caule dela, ela tem que estar bem, né? Bem alimentado, sabe por quê? Porque é o caule que vai sustentar a copa, é o caule que vai sustentar o quê? Os frutos, mas principalmente que tem que estar firmado é a raiz dela. Porque qualquer coisinha ela pode cair. Mas quando nós somos crentes certos do livro, irmãos, o inimigo ele vem e bate na sua porta, mas ele olha que você tem mais raiz, você está aprofundado em Cristo, e ninguém consegue te derrubar. Nós vivemos numa geração cristal. Eu troco de igreja porque o pastor falou uma palavra muito dura para mim. Em João capítulo 6, Jesus começa o seu discurso e muitos estavam indo embora. Chega a vez de Pedro. Não quer ir também? Eu não posso mudar a palavra por causa de ti, Pedro. Você tem que mudar por causa da palavra. Você entendeu nessa noite? Entendeu, líderes, pastores? Não mude a palavra por causa de pessoas. As pessoas têm que mudar por causa da palavra. Amém? Amém. Eu mudo a palavra porque entrou um homem nessa noite com um anel de ouro, um carrão. Não, eu ia pregar a mesma palavra. Pedro, não posso mudar o discurso, você não quer ir também? Você não quer ir também, Pedro? Mas a palavra está muito dura, Senhor. Eu não vou, porque só tu tem a palavra da vida eterna. E o texto diz: para quem iremos nós? Para quem? Não é para onde, é para quem. Às vezes nós falamos para onde, não é para onde que diz o texto, é para quem. Eu vou para o catolicismo, eu vou para a Umbanda, eu vou para a macumbaria, eu vou para... Porque lá eles não falam de pecado, eles não falam, eles deixam eu andar como deixa a minha vida me levar, a vida leva eu, não. Jesus te encontra sujo e Ele quer te limpar. É assim, irmãos. Amém? Amém? É assim que Jesus quer. Pedro, não adianta tu correr para a direita, para a esquerda, ó. Fica que nem o cedro do livro, Pedro, ó. Firmado, edificado, enraizado. Diga, eu quero. Não, isso aí foi para mim. Diga, eu quero. Ser crente. Cristão. Raiz. Na palavra. Vamos repetir de novo?